Olá, salve, salve, professor Jafevera aqui, olha, multiplicando emoção, só emoção para você aqui no nosso canal. A partir de agora a gente vai fazer aqui uma resolução, as resoluções de questões para você sobre dinâmica climática, especificamente sobre climatologia. Muito emocionante. Eu prometo para você que a gente vai derramar lágrimas de emoção, muitas emoções aqui, fazendo essa análise de questões. O professor Jafevera mais uma vez com a análise de questões, especificamente falando agora de dinâmica climática e também climatologia. Essa ciência, a climatologia, que se dedica ao estudo do tempo e do clima. Quando a gente fala sobre essa questão climática, vem alguns questionamentos. Por que os climas são diferentes em diversas partes do mundo? Os tipos de clima no Brasil, no Piauí, na sua cidade. Como a climatologia ela costuma cair no Enem? Aí a gente vai abordar aqui as questões, dando esses bizus, essas dicas para vocês. E também quais são os climas de um determinado local, as suas características do clima, como esses climas afetam as atividades econômicas, a questão da relação do homem com o clima, principalmente de forma negativa. Então a gente vai destacar para você e fazer essa análise de questão bem detalhada aqui no grupo, aqui no nosso canal no YouTube. A gente passou lá as questões no grupo, agora a gente vai fazer aqui essa análise mais bem detalhada para você gabaritar no Enem 2021. Vamos que vamos, professor Jafevera aqui, pra gente se emocionar juntos. Primeira questão, vamos lá, primeira questão. E aí, pessoal, a gente sabe que no Brasil tem diversos tipos de clima. E aqui eu trouxe um texto para você. A gente vai fazer a leitura de um texto que é referente a um dos climas do Brasil. A gente tem clima tropical, semiárido, equatorial, clima subtropical, tropical úmido, clima litorâneo. Então, esse texto faz referência a um dos tipos de clima do Brasil. Então, vamos lá, para você matar a questão. As características descritas abaixo faz referência ao único tipo de clima brasileiro. Analise as e responda a qual tipo de clima elas estão se referindo. Primeiro item aqui. Temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. O fenômeno La Nina, em que há um resfriamento da temperatura média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, pode acarretar num excesso de precipitação. Portanto, essas características já dá para o quê, pessoal? Para você matar a questão. Porque no clima subtropical, o clima é o mais frio do Brasil. Já está descartado porque aqui diz temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Já não é a letra D. Temperaturas médias elevadas ao longo do ano pode se encaixar aqui em clima tropical, pode se encaixar em clima equatorial. Mas aqui já tem outra que você já pode descartar mais um tipo de clima. Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. Sabemos que no clima equatorial e tropical úmido, assim como no tropical no geral, as chuvas são bem distribuídas e chove bastante. Então, a gente já descarta essas alternativas e sobrando pra gente a letra B. Pode carimbar aqui, ó, letra B. Por quê, pessoal? Esse é o clima no Brasil onde há baixa precipitação, chuvas mal distribuídas. É o clima lá do boa parte do Nordeste, que chove pouco. Os milímetros ali são 800 milímetros no máximo por ano. Então são chuvas mal distribuídas. Já foi em relação a esse item, o fenômeno La Nina, em que há um resfriamento da temperatura média das águas do Oceano Pacífico Equatorial, pode acarretar no excesso de precipitação. Portanto, pessoal, quando acontece o El Nino, que é o contrário do La Nina, que há um aquecimento das águas do Pacífico, portanto, a seca braba aqui no Nordeste ainda fica pior. Mas aí quando a gente tem aquele fenômeno chamado La Nina, aí sim a gente tem anos onde as chuvas aumentam as suas precipitações aqui do Nordeste. Então, pessoal, vamos carimbar aí letra B, a alternativa
correta da primeira questão. Bora para a segunda questão, pessoal, que são questões com nível de dificuldade baixo para você brincar, se divertir, se emocionar. Segunda questão. Em relação aos tipos de climas no Brasil, marque qual clima abrange uma porção maior do território e melhor caracteriza o país. Só faltou aquela música, tem uma música que fala, moro num país tropical. Então, pessoal, aqui, essa questão, a maior parte, o clima predominante do Brasil, resumindo, é o clima tropical. É o país tropical, a gente vive num país tropical. É o clima que está ligado aí na região centro-oeste, essa parte do clima tropical. Ela abrange, pessoal, boa parte aí do centro-oeste, também da parte do nordeste. Então, tem alguns estados também do sudeste, como São Paulo, Minas Gerais, que abrange também essa parte do clima tropical. Então a gente tem aí, para gabaritar, para carimbar nessa questão, pessoal, a letra D é o gabarito da questão 2. Bora para 3, mais uma questão para você se divertir. Marque na alternativa em que é uma característica do clima subtropical. Sabemos, pessoal, que cada clima tem uma característica diferente. E ele se comporta aí diferente com as temperaturas, a questão dos índices pluviométricos. Todos os climas, cada clima tem uma característica diferente. Então vamos para a primeira questão aí, para a terceira questão, analisando a alternativa A. Temperaturas médias elevadas ao longo do ano. Esse é o clima tropical? Não, pessoal. Essa característica faz parte do clima semiárido, do clima tropical. Tá certo? Letra B. Baixa precipitação anual e chuvas mal distribuídas. Essa é uma característica do clima semiárido. Então, tá descartado. Letra C. Apresenta elevados índices pluviométricos e temperaturas médias acima de 25 graus. Portanto, pessoal, essa característica é uma característica do clima equatorial. Chove muito ali na parte da Amazônia. Letra D. Apresenta pequenas amplitudes térmicas e chuvas concentradas no verão. Apresenta pequenas amplitudes térmicas e chuvas concentradas no verão. Esse, pessoal, não é uma característica desse clima. Então, letra E, que é o clima mais frio do Brasil, pessoal, subtropical, que fica lá na região sul do Brasil. Pega ali o final de São Paulo, entra no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É o clima mais frio do Brasil, com as temperaturas médias chegando só a média ali até 18 graus, mínimas de 18 graus sempre, a temperatura menos de 18 graus durante todo o ano. Essa é a característica do clima uma das características do clima subtropical. Quarta questão, pessoal, agora a gente vai analisar um climaograma. Climograma, meu amigo, o Enem gosta. O Enem gosta de trazer esses gráficos, um climograma para você analisar, para você realmente entender se você realmente entende do que é um climograma. Então, pessoal, no climograma você deve ficar atento à questão desses gráficos. Aqui a gente tem essa barra aqui, olha, esse gráfico passando a questão da temperatura. De um lado tem a temperatura e do outro a gente tem a questão da precipitação, que é a questão dessas barras aqui azul, ó, que é a questão da precipitação. Duas coisas para você ficar atento no climograma, a questão da temperatura e precipitação, que é a mesma questão dos índices pluviométricos. Bora para a questão, pessoal? Bora para a questão, analisar aqui. Letra A. Os meses de junho e julho registram as maiores temperaturas em Goiânia. Você pode, pessoal, observar que essa barra aqui da precipitação, elas são 12, é referente a cada mês do ano. Tu pode ver que essa barra é referente a janeiro, essa a fevereiro.
Tu tem a terceira aqui a março, aqui a abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. São os meses, 12 meses do ano. Pessoal, vamos para analisar o climograma. Letra A. Os meses de junho e julho registram as maiores temperaturas em Goiânia. Portanto, vamos pegar aqui o gráfico, tu vai ver que o gráfico, quando chega aqui, olha, ele faz diminuir aqui, olha. Então, aqui a temperatura faz diminuir, junho e julho. A temperatura mais alta no mês não é aqui, olha. Então tá errado. Aqui é um dos meses mais frios, aqui é junho, aqui em Goiânia. Letra B. Os meses de março é o que mais chove em Goiânia. E, portanto, vamos ver aqui o mês de março. Chove? Chove muito, pessoal. É muita chuva. Olha, eu vou ver que tem o gráfico aqui, como é que tá a altura do gráfico aqui. Só que acima do mês de março, a gente tem o quê? Dezembro e janeiro. Portanto, não é a letra B. Os meses de janeiro e dezembro são os que registram os maiores índices pluviométricos em Goiânia. Então, letra C é a alternativa correta. Vamos analisar um pouco aqui a letra D. Goiânia, no mês de setembro, a média temperatura é de 4 graus? Não, pessoal. Temperatura que seria mais baixa aqui em Goiânia, vamos ver aqui a questão aqui, seria no mês de julho. Aqui, ó, esses 2 meses é aqui os meses mais frios. Então não ficaria abaixo de 4 graus. Ó. Tá errada a letra D. Bora para a quinta questão. Quinta questão, pessoal, faz a gente lembrar que você deve entender e estudar a questão dos fatores e elementos climáticos. Vocês devem ficar bem atento nos elementos climáticos e fatores climáticos. E aí, pessoal, quando a gente fala de elementos climáticos, que são vários, temperatura, pressão atmosférica, precipitação, umidade do ar, esses elementos, eles são importantes na questão da formação do clima. A gente também tem, pessoal, além dos elementos, os fatores climáticos. Já os fatores climáticos, eles são o que, pessoal? Responsável pela modificação do clima, pode modificar. Nos fatores climáticos a gente tem continentalidade ou maritimidade, altitude, latitude, tá certo, pessoal? Uns é responsável pela formação, que são os elementos climáticos, e outros são pela modificação do clima, que é os fatores climáticos. Portanto, vamos à questão. Observe a imagem a seguir. O fator determinante para um clima da área retratada pela imagem é o que, pessoal? Você está vendo aqui que é a vista do Monte Everest. Alto, gelado. Jafé, um dos fatores responsável, o que é aqui? Pessoal, a gente vai já dar aqui a alternativa, não tem nada a ver com a letra D. Aqui o fator determinante é a altitude. Porque na altitude, pessoal, quanto mais alto for a região, mais frio. Por quê, pessoal? Porque, Jafé, a cada 100 metros que você vai subir, você tem uma diferença de 1 grau. Então, aqui tu vai ter o quê, pessoal? O fator determinante é a altitude. Então, uma região de altitude elevadas, pessoal, quanto mais alto for o local, mais frio. Quanto mais alto, então menor a pressão atmosférica. Então aqui a gente vai ter o fator determinante, a altitude. Você fique ligado nessa questão da altitude. Quanto mais alto for o local, mais frio. Você poderia ter a ideia de que você já vai estar mais... Tem gente que pensa, mas vou estar mais próximo do sol. Mas não é isso, pessoal. Ó, todos os locais que a gente tem serra, você pode ver, a região serrana são mais frias, por questão da altitude. Então, letra é a questão correta. Finalizando aqui, pessoal, a sexta questão. O clima predominante do Piauí é o quê?
semiárido, equatorial, tropical, subtropical. Pessoal, o clima predominante do Piauí, onde predomina mais, a gente tem que 60% do clima do Piauí é semiárido, principalmente na região leste do Piauí e sudeste. Então a gente tem aqui a letra B. 62% do território piauiense é de clima semiárido. B é a questão correta, é o nosso gabarito. Para fechar com a injeção de ânimo para você focar e se sentir mais motivado ainda. Sempre que ficar com preguiça de estudar, pessoal, lembre-se que o estudo é a estrada que ele levará onde você deseja chegar. Um abraço do professor Jafé Vera e valeu pela sua participação e atenção em mais uma análise de questões.